Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Quero abençoar a vida do Carlos. Pedir que a unção do Teu Espírito esteja sobre ele. Traga a memória dele, Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar conosco dentro da Tua lição nesta manhã. Reveste do Teu poder. Cobre a nossa casa com o Teu sangue. Livra os nossos filhos, o neto, tudo que nós temos de todo ataque, de todo contra-ataque de Satanás. Mas revela-te a Ele agora, Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vai bem com vocês? Tudo tranquilo? Sua revista, aí na lição de número 10. Nós já falamos sobre tantas coisas aqui durante esse trimestre, sobre autoridade. Várias pessoas, já ministraram aqui sobre vários assuntos, e cada um deles tem a sua importância muito grande. Hoje também não poderia deixar de sê-lo. Nós estaremos falando um pouco. É verdade que não tem como você fazer com que todos os assuntos eles sejam, às vezes, secados de uma maneira especial, Mas nós vamos tentar fazer com que a igreja possa entender a necessidade e a autoridade que esses dons têm na nossa vida. Qual a necessidade? Para que nós precisamos dos dons do Espírito Santo de Deus na nossa vida? Olha só o que Paulo ele está dizendo aqui. Veja só, lá na sua lição, no texto básico, nós vamos estar falando alguma coisa também sobre ele. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que o quê? Que sejam ignorantes. O que é ser ignorante? O que é uma pessoa ignorante? Rapaz, mas tu é ignorante, hein? Eu conheço gente ignorante, mas você supera todos. O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que, vamos colocar às vezes nós estamos acostumados com palavras mais chulas um pouco sobre isso. Mas vamos colocar, o que é uma pessoa ignorante? É aquela pessoa que ela ignora, não é isso? Ela não tem conhecimento de determinado assunto. Isso é uma pessoa ignorante. E Paulo está dizendo aqui que acerca dos dons espirituais, não quero que sejais o quê? Ignorantes. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, não é bom que vocês ignorem estas coisas. Por quê? Irmãos, o Espírito Santo de Deus, a razão hoje nossa, de nós estarmos aqui nesta igreja, é porque o Espírito Santo de Deus tem nos conduzido, tem nos constrangido, tem falado conosco. No Antigo Testamento, nós não tínhamos esta efusão espiritual. É verdade que o Espírito trabalhava, mas ele trabalhava de uma maneira mais sob medida, mais regrada. Era uma medida pequena. Mas quando a promessa de Deus veio através do profeta Joel, eu quero que o pastor Eliezer, por favor, leia, que está em Joel 2:28, para nós entendermos isso. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Só um pouquinho, pastor Eliezer. Acontecerá naqueles dias que farei o quê? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aí não está fazendo distinção de povos, tribos, se é índio, se é lá na África, se é lá em Israel, se é na Mesopotâmia, se é lá na China, se é em qualquer lugar. Ou seja, ele está falando que esta promessa, Deus está dizendo que esta promessa seria uma promessa que seria dada por efusão sobre
todas as pessoas que existem na face da terra. Vê mais, por favor. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sim. Vossos velhos sonharão. Vossos filhos e quem? Vossas filhas. O que está dizendo aí? Que não está fazendo também mais outra coisa. Isso é bom para nós entendermos. Não está fazendo distinção sobre sexo. Porque naquele tempo, às vezes nós não temos a consciência e nem condição de, às vezes, dizer como que as mulheres eram tratadas naquela época. As mulheres não tinham voz ativa nenhuma. Seria impensável dizer que uma mulher estaria falando, ou estaria profetizando, ou estaria orando naquela época. Seria impensável. E Joel está dizendo que os vossos filhos e também as vossas filhas. E diz mais o que? Os vossos, pastor Eliezer? Velhos sonharão. Os vossos velhos sonharão e também? Os vossos jovens terão visões. Os vossos jovens terão visões. Ou também está fazendo o quê? Não está fazendo distinção sobre idade. Ou seja, o Espírito Santo está disponível a todas as pessoas em todas as idades. Eu já vi criança de 7 anos ser batizada no Espírito Santo. E já vi muitas pessoas, às vezes, passar 30, 40 anos dentro da igreja e não ser batizada. Por quê? O Espírito Santo é culpa dele? Não, não é. É culpa de quem? É nossa, que às vezes nós não cremos, às vezes nós somos incrédulos, às vezes nós não acreditamos e às vezes nós não fazemos questão. Às vezes nós somos ignorantes a respeito dos dons espirituais. Continua, por favor, pastor Eliezer. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Até sobre os servos e servas. Ou seja, não está fazendo distinção de classes sociais. Quem que era um servo? Eram os trabalhadores, eram os braçais, eram as pessoas comuns, era a pessoa lá embaixo, a pessoa que estava na classe, no patamar mais baixo. Ele está dizendo o quê? Que isso também não está disponível às classes sociais altas, mas está disponível a quem aquele que é pobrezinho, paupérrimo, está disponível também aquelas pessoas que são bilionárias. Todas as pessoas terão acesso aos dons ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Deixa eu continuar aqui para nós remirmos o tempo. Que não sejais ignorantes. Vamos lá, mais. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Naquele tempo só existiam 2 classes de pessoas. Eram os gentios e o povo de Israel, somente. Hoje nós temos gentio, nós temos Israel e nós temos também quem? Quem que é a terceira classe que nós temos hoje? A igreja. Ou seja, dentro da igreja vai ser colocado quem? Vai ser colocado pessoas que eram gentios, que não conheciam a Deus, e vai ser colocado também dentro dela os judeus, o povo lá de Israel. Aquele que aceitar Jesus vai sendo vindo e vai ser colocado dentro da igreja. Portanto, vos quero fazer compreender, olha aqui, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. O que é anátema? Vem de uma palavra que fala de, alguém falou aqui na frente? Amaldiçoado, maldição. Ou seja, ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ele consegue dizer, preste atenção, que Jesus é anátema, ou seja, Jesus é maldição. Alguém aqui, em sã consciência, cheio do Espírito Santo de Deus, eu sei que você tem os dons de Deus na sua vida, você está cheio da presença de Deus. Alguém aqui em sã consciência tem a coragem de dizer que Jesus é maldição na sua vida? Tem? Sim ou não? É claro que não tem. Para que serve então? Esses dons espirituais é para nos encher a nossa vida e fazer a diferença em nós. Ele continua dizendo:
E ninguém, olha aqui, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém, pessoa alguma, pode dizer assim: Jesus é Senhor da minha vida, a não ser se for pelo Espírito Santo de Deus. Pessoa alguma nesse mundo, nenhuma pessoa nesse mundo, nesta terra, na face da terra, de religião alguma que não tenha Jesus como Salvador da sua vida, ele pode se colocar e dizer sim, que Jesus é o meu Senhor. Alguns dizem que Deus é guia da vida deles, que muitas coisas aparecem, mas alguém para dizer assim: Jesus é Senhor da minha vida. Senhor é quem? Aquele que assenhoreia, aquele que toma posse, aquele que dirige, aquele que faz os caminhos acontecer, aquele que me guia pela mão, aquele que me conduz, aquele que faz dos meus planos tornarem especiais, aquele que faz das minhas bobagens, ele tira, anula, arranca da minha vida e me coloca no novo rumo e no novo caminho. Esse é o Senhor, aquele que me guia, aquele que me guarda, aquele que dirige a minha vida. Quantos têm um Senhor assim na sua vida? Diga: eu tenho, amém. Vamos mais. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o quê? Existem muitos dons disponíveis. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que o quê? Opera tudo em todos. Eu já vi muitas maneiras de Deus operar. Às vezes nós fazemos o quê? Às vezes nós queremos colocar Deus numa caixinha, um quadrado, um quadradinho assim, limitarmos Deus e dizer assim: Deus, se Deus não estiver sob os meus olhos, sobre a minha maneira de ver, a minha maneira de encarar, a minha maneira de crer, se Deus não estiver agindo desta maneira aqui, isso aqui não é de Deus. Muitas pessoas, a Marisete acabou de falar aqui, uma loucura. Talvez para uma pessoa, como, não é incrédula, mas uma pessoa que não é sensível à voz do Espírito Santo de Deus, se você falar para ela assim: tem alguém doente, está doente, você já viu alguém ser curado colocando o pé na cabeça dessa pessoa? Alguém já viu? Não? É loucura ou não? Você teria coragem de colocar: irmãos, vamos orar aqui pelo pastor Marquinhos, vem cá, pastor Marquinhos, arranca o sapato, arranca a meia, o pastor Marquinhos agora vai ficar ali no meio, né? E o pastor Carlos Vela vai orar por ele, arranca o sapato, arranca a meia, em nome de Jesus. Pastor Marquinhos recebe a cura. Talvez antes de falar isso, ele já caiu de costa, né? Às vezes nós limitamos o Espírito Santo de Deus e dizemos que ele não age desta ou desta maneira. Aqui está dizendo o quê? Olha, há diversidade, ou seja, multimaneiras de Deus agir. Nós não podemos limitar a maneira de Deus agir. Pular em cima de alguém para que seja curado de depressão. É o que a Marisete acabou de contar aqui. Quantas maneiras que nós já vimos, quantas maneiras que Jesus, que curava de maneira especial, cuspia na terra, fazia aquela bagunça com aquela gosma. Já pensou? Aquela meleca lá, pegava aquele treco assim, punha na mão. Por que ele fazia? Porque o cara não está enxergando mesmo? Porque se o cara estivesse enxergando, fatalmente ele, se fosse hoje, ia estar lá Jesus está lá numa das delegacias que existe hoje. Jesus fazia aquela anarquia para quem? É para o cara que não está enxergando? Não, o cara não está vendo. Ele fazia para quem? Para quem que serve os dons? É para as pessoas que estão vendo, acreditarem. Para que Jesus fazia às vezes de maneira assim esdrúxulas? É para as pessoas entenderem que não existe somente uma maneira. É para nós não colocarmos isso no nosso coração e nos tornarmos pessoas formais. Eu só oro se falar baixinho.
eu só vou receber de Deus se o pregador estiver falando as palavras corretíssimas. Se falar um nós foi, problema, estrupo, aí eu não recebo nada, nada não desce para o meu coração. O que é isso? É para ensinar, nos ensinar, de que o poder de Deus não está limitado a que nós entendemos e aquilo que nós queremos que seja feito e executado. Por isso que às vezes nós ficamos de olhos arregalados, quando Deus usa alguém que aos nossos olhos seria incapaz de ser usado, porque é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem um conhecimento teológico, uma pessoa que não tem um conhecimento sequer, um conhecimento corriqueiro da vida, mas às vezes Deus usa essa pessoa para quê? A Bíblia diz que é para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. E quem é na nossa vida é somente quem? É Deus. Contrário. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for o quê? É dada a quem? A cada um. Quantos aqui não tem dom algum? Levanta a mão. Quantos não tem nenhum dom? Sequer. Pastor, eu estou desfalcado de dom. Se tiver um caboclo quebrado de dom, sou eu. Não tem nenhum. Não só nesta passagem aqui, que talvez pode dar dupla interpretação, mas em outras passagens, também diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um, a cada pessoa, toda pessoa tem de Deus. Será que você tem todo? A Bíblia fala que, e nesse texto aqui de 1 Coríntios, fala de 9 dons, mas não são 9 dons, não simplesmente 9 dons, que a gente pode olhar aqui, são mais de 20 dons, mas não são somente esses 20, porque senão nós também estaríamos limitando o poder de Deus, a 20, a 30, a 40, e não é desta maneira. O que está dizendo aqui? É dado a cada um para o quê? For útil. O que é útil? Em outras traduções fala que para o bem comum, ou seja, para aquilo que serve à comunidade. Para que um dom é dado a mim? Para que um dom é dado a você? É para que você possa estar utilizando naquilo para servir os seus irmãos, os seus colegas, a sua igreja, as pessoas que estão perto de você. Não é para você dizer, eu tenho um dom, e fazer um cartaz desse dom e pregar lá na sua casa, e dizer, eu tenho dom de profecia, porque foi me dado pelo Senhor, no dia que eu participei de um seminário, assim na igreja, aí você põe lá, Goiânia, 27 de dezembro de 1992, assina embaixo, e o dom fica pronto, na parede. Será que nós todos temos usado os dons que Deus tem nos dado? Oito, porque olha aqui, a uma pessoa, porque a Deus dá o que? A palavra da sabedoria. Primeiro, aqui nesse 1 Coríntios 12, nós vamos ver o primeiro dom que é falado aqui, a palavra a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, o quê? A fé. Aqui tem 1, 2, 3. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, o quê? Operação de maravilhas. A outro, o quê? Profecia. A outro, o quê? O dom de discernir os espíritos. E a outro o quê? Variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Olha aqui, concluindo esse pedaço aqui desse texto. Mas um só,
é o mesmo Espírito, é um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente o que? A cada um como quer. Cada um o que? Como quer. O que Jesus fala antes dele ser levado aos céus? Ele fala assim, olha, conversando com Pedro, e falando, quando Pedro diz para Jesus que ele é o Cristo, e Jesus fala assim para ele, sobre esta revelação, sobre esta pedra, falei o quê? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, qual que é o papel dos dons na nossa vida? Para que Deus disponibiliza os dons a nós? Para que Deus quer que cada um de nós tenha 1, 2, 5, 10, sei lá quantos dons? Para que serve isso? Para edificar a igreja. O que é edificar a igreja? Porque a igreja é meio bagunçada, não sei se vocês já repararam. Parece que o negócio é organizado, bonitinho assim, mas o negócio é bagunçado. O que faz a diferença no meio da igreja? São os dons dadas por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Imagina uma igreja sem dom. Imagina que nenhum de nós tivéssemos dom algum e estivéssemos todos aqui desta maneira sentados. Nós estaríamos talvez participando de uma reunião lá no Lions, no Rotary, alguma coisa nesse nível, na maçonaria, alguma coisa nesse nível. Nós não estaríamos aqui para aprender e nem usar aquilo que nós recebemos como ensinamento na nossa vida. Por quê? Isso seria para nós alguma coisa que, se nós não tivéssemos, seria algo que falharia a nossa caminhada cristã. Então, para que Deus nos dá os dons? Para que Ele possa usar esses dons como que ferramentas. Diga comigo, ferramentas. Diga, ferramentas espirituais. Você tem ferramentas espirituais na sua vida? Diga amém, eu tenho. Uma igreja que não tem os dons do Espírito é uma igreja morta. Aonde você não vê os dons do Espírito acontecer, é uma igreja morta. É uma igreja fadada ao fracasso espiritual. Então não se conforme. A Bíblia diz lá em Romanos que nós não devemos nos conformar, ou seja, tomar a forma deste mundo. Não se conforme se você olhar do lado, a pessoa que está do seu lado, sentar perto de você, atrás de você, ela não sendo usada em dom algum. Não se conforme com isso. Mas você faça a diferença. Comece a preocupar com você. Eu andando esses dias, com a Marisete, participando lá nos Estados Unidos, fui conhecer também, sou filho de Deus, afinal. E eu tive certeza de uma coisa que me chamava a atenção lá, eu tive certeza, pastor Marquinhos, eu arranhava um inglês lá que você precisa de ver, e menininho de 2, 3 anos falando fluentemente inglês. Mas uma coisa que eu reparei bem lá, as pessoas no trânsito, elas são diferenciadas daqui. Tem vezes que para 4 carros ao mesmo tempo e um fica esperando o outro. Quem vai primeiro? Não, vai você. Não, vai você. Não, dá quase briga, desce do carro, não para brigar, para quem passa na... Mas, por favor, você primeiro. Papel no chão, não vê um papel no chão. Lá no shopping, num dos shoppings que nós fomos lá, parece que só tinha, é como se você estivesse no Flamboyant. Tanto de brasileiro que tem, conversando e querendo comprar e gastar só. Um brasileiro passou perto de uma daquelas araras de roupas, e ele derrubou um cabide no chão.
Derrubou e fez de conta que nada estava acontecendo. E foi embora, normal, né? A mulher estava perto dele, foi lá, olhou bem na cara dele, fechou a cara, pegou o cabide, foi lá na arara e colocou o cabide na arara, virou as costas e saiu. Às vezes nós conformamos e dizemos, o Brasil está bom. Às vezes nós conformamos e dizemos, a minha vida espiritual está boa. Mas quando nós olhamos, nós temos que tomar como referência pessoas que estão um nível acima do nosso, melhores que o nosso. Nós temos que andar com pessoas que estão no nível acima do nosso. Pessoas que estão espiritualmente maiores que nós, mais maduras do que nós. Pastor, o senhor não quer que eu ande com a pessoa frágil? Quero que você ajude quem está fragilizado, sim. Mas eu quero que você aprenda e caminhe com quem pode te oferecer alguma coisa para que você possa crescer, melhorar a sua vida espiritual, desenvolver os dons que Deus disponibiliza a cada um de nós. Amém, amados? Pastor Carlos. Sim, pastor Elias. Só que para os crentes fracos e os crentes fortes. Por favor. Romanos 14. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Agora para os crentes fortes, o 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. É uma verdade. É uma verdade, nós temos que colocar isso em prática na nossa vida. Nós que somos fortes, ou você que está fraco, tem que fazer alguma coisa, tem que ser diferenciado, não pode se acomodar da maneira como você está. Igreja não é lugar de gente perfeito, não se escandalize se alguém do seu lado é imperfeito. Igreja é hospital espiritual levantado por Deus para que você possa ser curada, sim. Tem gente que precisa de mim e precisa de você. Nós não devemos fechar os nossos olhos às pessoas que estão precisando de nós. Os meus problemas não são maiores do que os seus problemas. Vai ter um momento na minha vida que eu posso estar precisando de você. Vai ter um momento na vida que você vai estar precisando de mim. E nesse momento eu tenho que estar disponível para abraçar você, carregar você se for preciso, mas você não vai se perder, porque Deus colocou não os anjos para cuidar um dos outros, não pessoas que estão em regiões, anjos espirituais que estão nas regiões celestes, não. Ele colocou pessoas para que nós possamos andar junto, lado a lado. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. Agora eu tendo os dons e desenvolvendo e colocando em prática, vai ser muito mais fácil. Você um dia vai precisar, você vai estar com uma dor de cabeça, e eu posso colocar a mão na sua cabeça e dizer: cabeça, sara agora em nome de Jesus. Mas talvez um dia você vai precisar, porque talvez você vai estar com uma doença grave, e vai ter que chegar a mesma pessoa que às vezes chegou para orar por dor de cabeça, vai chegar: pastor, eu estou com uma doença assim que os médicos enganaram. Você, com a qualidade, com os dons que Deus te deu, e colocando em prática, você vai fazer do mesmo jeito, vai colocar as suas mãos e dizer enfermidade, não vai dizer às vezes nem o nome dela, vai dizer enfermidade, em nome de Jesus, saia agora dessa vida, e ela vai sair. A autoridade no texto áureo diz assim, vamos ler todos juntos? Pode ler aí no telão, vamos ler todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um faz o quê? Administra. O que é administrar? Não é você. O que é um administrador que nós conhecemos? Essa palavra não tem esse significado de um administrador. Esse administra aqui,
está dizendo que é você servir, ou seja, você servir aos outros. Esta maneira que a Bíblia está dizendo para nós administrarmos os outros, o quê? O dom que nós recebemos como bom, o quê? Despenseiro. O que é um bom despenseiro? Alô? Tudo bem aí com vocês? O que é um bom despenseiro? O que é um despenseiro? É aquele que cuida fala comigo, despensa. Lá na roça, o livro Luciano tem cara que já morou na roça. Lá na roça nós tínhamos as despensas. O que eram as despensas? Porque a Bíblia foi escrita há quantos anos? Não foi escrita ontem. Então ela está falando exatamente do que às vezes nós conhecemos no passado. E nós temos que trazer isso para isso hoje. O que eram as despensas? Lugar de guardar, os alimentos. O que é o alimento na vida de uma família? O que é o alimento na vida de uma família? O alimento é responsável pelo quê? Pela sobrevivência, pela saúde, e por tudo de bom que você acha bom, gostoso, de fazer, uma despensa tem. O que está dizendo aqui? Pedro está dizendo, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiro, ou seja, pessoas que estão cheias, pessoas que estão lotadas, transbordantes, daquilo que Deus já colocou nele, para que agora ele possa fazer, servir aos outros, como ele recebeu, através da multiforme graça de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, com muitos talentos, que você acha que tem, ou com poucos talentos, que você acha que tem, um dia, Deus vai nos cobrar aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. A Bíblia diz que, e próprio Jesus dizendo que um homem sai, a parábola dos talentos, ele sai um dia do seu reinado e deixa as pessoas tomando conta daquilo que era seu. E ele diz assim, que chama um e dá para ele 5 talentos, chama outro e dá 2 talentos, chama outro e dá 1 talento só, e foi viajar. É o que Jesus fez. Jesus morre na cruz do Calvário, é levado aos céus, e está esperando o momento de nós sermos arrebatados, sermos tirados nessa terra. É o momento que ele saiu, não saiu da história, mas deixou que a igreja pudesse caminhar através da visão espiritual do Espírito Santo de Deus, que tem dado a cada um de nós. Mas ele diz aqui nessa parábola que ele voltou um dia e pediu contas dos talentos que ele tinha entregado nas mãos dos seus servos. E ele chamou aquele que ele tinha dado muitos talentos, 5, e disse: o que você fez dos talentos que eu te dei? Passaram-se muito tempo. Ele disse: aqui está, meu senhor, o senhor me deu 5, eu granjeei mais 5, aqui estão os seus 5 que o senhor me deu, e mais 5 que eu consegui conquistar. Entregou 10. Chegou para o outro que tinha dado 2 e disse: aonde estão os 2? Ele disse: Senhor, eu também trabalhei com o que eu recebi, e o Senhor me deu 2, aqui estão os 2, e eu consegui mais 2. Ou seja, o poder da multiplicação. Ele chegou no último e tinha dado um único talento para ele. Mas um único talento, 34 quilos, vamos ver, 34 quilos mais ou menos, naquela época, era peso.
34 quilos, vamos colocar de prata ou de ouro, era uma fortuna e continua sendo uma fortuna até hoje. Ou seja, um único talento. Ele perguntou àquele homem: o que você fez do seu talento? Ele disse: eu fiquei tão com medo do Senhor, que o Senhor é bravo demais da conta. Eu fiquei sabendo que o Senhor é um homem que é muito nervoso. E o que eu fiz? Eu fiquei com tanto medo de perder esse talento, que eu enterrei ele. Aqui está, o que o Senhor me deu, está aqui, ó. Toma, aqui é seu. E Jesus falou que essa pessoa sofreu as penas e as consequências desse ato. Tem muitas pessoas que estão enterrando os seus talentos. Enterrando talentos porque você acha que não tem tempo de negociar o talento. Negociar é o quê? Você servir aos outros. Tem muitas pessoas achando que o seu talento é pequeno e não compensa, porque você olha para o vizinho e você cresce o olho sobre o talento do seu vizinho. E você acha que você era merecedor, merecedora daquilo que o seu vizinho tem. E você não se preocupa com aquilo que Deus entregou nas suas mãos e colocou nas suas mãos para que você pudesse administrar, cuidar, multiplicar. A Bíblia diz que aquele que quer dons, ele deve pedir ao Senhor. Se você acha que você está com poucos dons, peça a Deus. Não para que você possa usá-lo de qualquer maneira, não. Não para que você possa engrandecer, não. Eu quero ter um dom especial, um dom de operação de maravilhas. Porque ninguém na igreja, eu nunca vi ninguém na igreja ter esse dom. Eu nunca vi na igreja alguém que tinha uma perna cortada, só um pedacinho. Eu nunca vi nenhum na igreja, pessoa alguma, orar por alguém faltando um braço e esta pessoa nasceu um braço na mesma hora. Eu quero esse dom, porque eu quero que as pessoas me vejam. As pessoas vejam como eu sou importante para a obra de Deus. Você nunca vai receber esse dom, porque Deus não olha desta maneira. Deus olha a obra, Deus olha as pessoas, Deus olha a necessidade de cada um. Por isso que nós recebemos. Às vezes nós temos que pedir, nós temos que buscar os dons, mas Deus só vai nos entregar aquilo que nós temos capacidade de administrar na nossa vida. Isso aqui eu quero passar rapidamente. Mas lá fala de 9 dons, lá em 1 Coríntios 12. Aqui em Efésios 4 também fala, e depois lá em Romanos 12 também fala, e vai falar em um punhado de lugar, mas a outros lugares também. Vamos ver mais alguns aqui dons. Em Efésios 4, 11 a 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para, e outros para, e outros para, e está falando que ele deu todo mundo aqui. Então agora o pastor Elias vai ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, curador, sabedor e tudo. Doutor, né? Doutor, pastor, ele já é. Né? Aqui está falando de coisas especiais. Ninguém pode conduzir uma igreja, ou nem igreja nenhuma é conduzida através dos dons. Não. Igreja nenhuma é direcionada através dos dons, eu sei que não é. Tanto que para isso Deus levantou isso aqui, ó, que são outros dons para a administração. Administração de quê? Da vida eclesiástica de uma igreja. Porque igreja nenhuma pode ficar simplesmente vivendo sobre cura, sobre revelação, sobre profecia, sobre discernimento de espírito. Ah, que auê, né? Que maravilha, eu vou na quinta-feira da bênção, na sexta da tarde não sei de quê, no sábado não sei de quê, no domingo não sei de quê, e vejo maravilhas,
vejo pessoas saltando para o alto, caindo, falando em outras línguas, sendo curadas, sendo batizadas, mas e daí? Para que isso serviu na sua vida? Em que isso te fez crescer mais? Aonde você está utilizando estas coisas? Para o bem da igreja. Por isso que Deus levanta também o quê? Os dons para administração, que são o quê? Apóstolos, são pessoas, apóstolos significa enviados, pessoas que fazem, levantam grandes projetos, pessoas que têm nas suas mentes idas levantá-lo, tipo igrejas longes, pessoas que desbravam. Outras para profetas, precisamos de ter profetas. Outros para evangelistas, precisamos de homens que o evangelho faça parte da sua vida. Precisamos de ter pastores. Pastores não são pessoas que pregam, às vezes nós confundimos. Não, pastor é aquela pessoa que sobe no púlpito. Pastores são as pessoas que estão com o microfone na mão. Não foi para isso que Deus chamou pessoa nenhuma. Não chamou para ficar com o microfone, não chamou para ficar na frente, não chamou para isso. Está chamando pastores, é para quê? Para pastorear. Pastores é para ter pessoas, pastores é para agregar, pastores é para fazer diferença, pastores é para estar onde tem dissensão, tem um pastor lá, pastores é para liderar pessoas, é para cuidar de pessoas, para zelar de pessoas. E o que mais? Doutores. Quem são os doutores? Doutores é pessoas especializadas, né? Pastor Roberto de Carvalho é um doutor, né? É uma pessoa especializada, né? É uma pessoa que tem a verve, né? Em si, é uma pessoa que fala bonito, que fala coloquialmente, totalmente correto, ele se pronuncia, conhece a Bíblia, além de falar assim, ele conhece a Bíblia com profundidade. Quem são essas pessoas? São os mestres, são as pessoas que ensinam, nos ensinam com pessoas que ensinam com personalidade, com autoridade, pessoas que você acredita nas palavras que saem da boca dela, porque não adianta pessoas subir a algum lugar que você está ouvindo, grupo familiar, aonde você estiver, a pessoa está com a palavra, mas a palavra que sai da boca dela, você não acredita em uma coisa. Ela está falando de família, você olha para ela, você não acredita em nada que ela está falando. Ela está falando de santidade, você olha para a vida dela, você não acredita em nada que ela está falando. Ela está falando de prosperidade, você olha para ela, que teoria, que na prática é outra coisa. Está falando de fidelidade com Deus, você olha para ela e você não vê isso. Quem são as pessoas que Deus precisa? Pessoas não simplesmente que tenham títulos, mas pessoas que proclamem com autoridade a palavra de Deus, que vivam a palavra de Deus nas suas vidas, porque as pessoas vão ver em mim e vão ver em você se realmente o evangelho de Cristo é uma verdade ou é simplesmente uma encenação que as pessoas fazem para promulgar ou falar alguma coisa para que você possa estar ouvindo. Não, temos que colocar essa palavra no nosso coração. Para que serve isso daqui? Para quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Isso aqui serve para isso. Até, olha aqui, até que momento? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Por que nós precisamos de ter esses homens, essas pessoas? Quando eu falo homens, estou falando de homens e mulheres, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para que eles possam administrar, ou seja, cuidar da vida espiritual da igreja, para que a igreja não seja mais meninos inconstantes, pessoas que uma hora está bem espiritualmente, acontece, a pessoa está lá em cima na sua vida espiritual, ela bate o carro, amanhã ela fala, Deus não me ama, realmente eu sabia que Deus não me ama, Deus não tem nenhum amor por mim, porque se Deus me amasse tanto, o fulano nunca bateu o carro, dirige sem carteira, para baixo e para cima, nunca bateu o carro.
Agora eu comprei, paguei o carro, não comprei nem prestação, comprei à vista o carro. O fulano lá, o irmão que eu conheço, comprou lá em 72 vezes, tem 24 que ele não paga. Oficial de justiça na porta dele nunca, mas nunca bateu o carro. O que é isso? Falta de maturidade. Meninos inconstantes. Aí amanhã acontece outra coisa. Oh, glória a Deus, aleluia. Pastor Salmo, eu quero subir no púlpito, quero dar um testemunho, pastor. Deus é tão bom. Nós temos que ter firmeza na nossa vida espiritual. Nós temos que ter uma linha na nossa vida espiritual. Nós não podemos ficar subindo e descendo na nossa vida espiritual. Nós temos que ter uma firmeza. E para isso, nós precisamos primeiro de pessoas que nos ensinem, que nos ombrem, que estejam conosco, nos ensinando. É por isso que nós estamos aqui, você está, eu estou aqui, para que a gente possa aprender. Eu glorifico a Deus todos os dias. Eu mais a Marisete, nós nunca nos esquecemos. Primeira coisa, nós nunca nos esquecemos de quem fez com que os primeiros passos quando nós convertemos, pastor Salmo, pastora Cássia, foram instrumentos levados por Deus para nos ganhar para Jesus, através da Adonep. Mas depois da Adonep, nós fomos para a igreja Betel, lá do pastor Gentil, e ficamos lá por mais de 18 anos, lá na igreja. Mas eu não me esqueço, e a Marisete não se esquece, do pastor Maurício Santana. Pastor Maurício, um homem polêmico em todas as áreas, se você pensar, ele é polêmico. Mas era um homem amoroso, um pastor amoroso, um pastor que ia lá em casa toda semana, semana após semana, mais de 3 meses lá em casa, todas as semanas, e ficava conosco lá, das 8 horas até 1 hora da manhã, meia-noite, 2 horas da manhã, nós enchíamos ele de perguntas, sem saber nada, o porquê, quando, o que acontece, o que vai acontecer com a gente, por que isso está acontecendo na nossa vida, nós não sabíamos, e ele sempre estava nos ensinando, direcionando. Aí depois nós começamos a crescer, mas eu nunca me esqueço das pessoas, nunca me esqueço do pastor Salmo, nunca esqueço do que ele fez por nós, nunca me esqueço dos convites que ele pagava, comprava os convites da Adonep e falava assim, mandava a Cássia, né, minha irmã, me falar, convidar seu irmão. E eu falava assim, mandava recado para eles, lá vai ter uísque. Eles vinham com esse negócio, não, lá é um jantar de empresário. Lá quer convidar você para um jantar de empresário, perguntar assim, lá vai ter uísque? Se tiver uísque eu vou. Empresário tem uísque, empresário é rico. E quantas vezes convidava, muitas eu não fui. Mas eu lembro que um dia eu fui, recebi o convite, eu e minha esposa, e nós fomos. Um testemunho ruim. Pensa num testemunho ruim. Depois eu ouvi ele muitas vezes, sem graça. O cara fez um apelo lá, não foi ninguém na frente, e quando eu vi uma mão estava me empurrando, não era a Marisete, era o Espírito Santo de Deus me levando lá na frente, para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A Marisete está me lembrando, ela está com medo aqui. Não era uma pessoa ruim, né? Claro que não era. Mas o testemunho dele, do jeito que ele contava, era muito simples, né? Uma pessoa muito simples, com um testemunho muito simples. E depois a gente foi vendo assim o testemunho, mas no dia lá, acho que foi umas 2 pessoas na frente, e eu era uma dessas pessoas que fui à frente, aceitando a Jesus como Salvador da minha vida. Eu nunca me esqueço dessas coisas, então nós nunca devemos esquecer. A Bíblia diz que nós nunca devemos esquecer das pequenas coisas. Nunca se esqueça das pequenas coisas. Não se esqueça de quem você era. Não se esqueça quem você era em Cristo. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça que foi Ele que te colocou. Não se esqueça dos pequenos milagres, dos livramentos que Deus tem dado a você na sua vida, na sua casa.
Não se esqueça das pessoas especiais que fizeram você crescer, que te empurraram para a frente. As pessoas, pequenos detalhes, pessoas que te estenderam a mão quando você mais precisava. Nunca se esqueça. Essas são as pequenas coisas que Deus fala para nós nunca deixarmos de nos esquecer. Você quer dar uma salva de palmas a esse Deus, esse Jesus maravilhoso? Vou começar a palavra agora. A lição, dons espirituais. Vem de duas palavras gregas. A primeira, domata, que significa dádivas, ou seja, aquilo que é de graça, aquilo que é dado de graça. A outra palavra significa, vem de uma palavra também grega, charismas ou charismata, que significa aquilo que nós recebemos gratuitamente, dons gratuitos. Dons gratuitos. Algumas igrejas, por exemplo, vocês entenderam o que é isso? Algumas igrejas tradicionais estão se tornando igrejas carismáticas. Carismática. O que é carismática? O que é uma igreja carismática? O que é o carisma? Carisma são os dons. Esses dons que nós vimos lá, dons de cura, profecia, de milagre, revelação, interpretação, esses apóstolos, todos esses milagres. Algumas igrejas tradicionais hoje estão se tornando igrejas também carismáticas. Por quê? Estão abrindo um braço na sua igreja. Igrejas presbiterianas tradicionais estão tendo igreja presbiteriana renovada. Igreja batista tradicional abrindo igreja batista renovada. Até a igreja católica tradicional abriu a RCC, Renovação Católica Carismática. O que significa? O carismas aí. O que a igreja, vamos falar, até a igreja católica está abrindo, vendo os carismas. O que é isso? O que a igreja carismática tem de diferente da outra tradicional? A tradicional não acredita, não aceita, não vive os dons que nós pentecostais vivemos, falamos, temos isso na nossa vida, acreditamos, vivenciamos isso. As igrejas tradicionais não, elas não vivem isso. Elas vivem o evangelho, mas elas não acreditam naquilo que às vezes o evangelho próprio fala. Por que a igreja carismática, a católica, fez uma revolução tremenda agora? Poucos anos para cá. Porque nasceram esses padres, aí alguns dos padres aqui, que se tornaram padres carismáticos. Por quê? Eles pregam esses dons também. Ah, pastor, mas será que na igreja católica também tem milagre? Será que na igreja católica tem isso? Tem, é claro que tem. Ah, pastor, então eu vou voltar para a igreja católica. Se for assim, o que eu estou fazendo aqui na igreja de crente? Lá tem esses dons, mas lá tem algumas coisas também que vai te desviar do caminho do céu. Você vai ter que aceitar algumas coisas que seu coração hoje não consegue mais aceitar. Então seu lugar é aqui, vivendo os dons, vivendo os carismas. Foi prometido por Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouvistes. Está dizendo aqui que isso aqui foi o quê? Prometido por Deus. Prometido por Deus. Lá em Joel foi dado o passo inicial, e Jesus falou assim, olha, estando determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Aí a Bíblia fala em Atos 2,4, que fala que estando eles todos juntos, orando, aconteceu o quê? Um barulho esquisito, barulhão, e viu-se línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles, e eles começaram a falar o quê? Em outras línguas. Mas lá não fala simplesmente isso, e todos foram cheios do Espírito Santo. Muita gente confunde o dia do Pentecoste com simplesmente falar em línguas.
Dia do Pentecoste, aquilo que aconteceu lá, não foi simplesmente um evento para se falar em línguas. No dia do Pentecoste foi o derramar que Deus prometeu lá em Joel, dizendo que haveria a efusão, curas, milagres ia acontecer. A língua é simplesmente a manifestação, exteriorizando aquilo que está dentro da pessoa. Então lá não é simplesmente reuniram para falar em línguas, não. Eles reuniram e a partir dali, Pedro, quem que era Pedro? Pedro era ninguém. Quem que era Pedro? Era alguém que corria, que escondia. Quem que era Pedro? Era alguém que abaixava a cabeça para as pessoas. Quem que era Pedro? Era alguém que negava Jesus. E quem que foi Pedro depois do Pentecoste? Para lá. Ficou falando em línguas, é isso que a Bíblia diz? Não. Está dizendo o que depois do Pentecoste, o que aconteceu na vida de Pedro? Depois que os dons que eles receberam, estando lá buscando os dons, você quer dom de Deus? Diga amém, eu quero. Então busque, que você vai receber de Deus. Pedro, depois que recebe os dons, a primeira coisa que ele faz, não fazia nada. A Bíblia diz que primeiro, ele prega um sermão, 3.000 pessoas se convertem. O cara que não levantava a boca, prega uma palavra, 3.000 pessoas se convertem. Está passando na porta do templo Formosa, está a pessoa pedindo esmola, pedindo, me dá um dinheiro, me dá uma moeda, me dá um ouro. Ele pensa assim, moeda eu não tenho, ouro eu não tenho, isso aqui eu não tenho. E olha para o camarada e diz assim, isso aqui eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que eu recebi, o que agora mora em mim, o que habita em mim eu tenho, isso eu te dou. Levanta em nome de Jesus. É isso que são os dons. É para isso que servem os dons. Para ter autoridade no nome de Jesus Cristo. Os dons são exclusivos, não se aprende. Você não aprende com dom. Eu quero forçar aqui que eu quero ter o dom de cura. Você não simplesmente, eles são exclusivos de Deus. Não tem como você ficar aprendendo isso. Precedem do Espírito, não se produz. Exemplo, os filhos de Seva. Você lembra do filho de Seva? A Bíblia fala que Paulo estava lá, as pessoas passavam e ele curando os enfermos. Como que isso é importante? Que isso não adianta você querer imitar. Não, fala assim em outras línguas, para lá, que você vai estar falando em língua. Não é isso. Levanta as duas mãos e põe na cabeça do fulano com óleo, na pontinha dos dedos. No dedo maior você põe mais óleo, neste de cá você não pode pôr, e você põe na testa do camarada que ele vai ser curado. Não é isso. Os filhos de Seva, eles ficavam olhando Paulo. E Paulo curando os enfermos, expulsando demônio. E Paulo ia expulsando os demônios e eles olhando. Um dia eles cismaram. Falou, se Paulo cura, eu também curo. Eu já aprendi com Paulo. Eu já andei atrás dele aqui 2 meses. E ele começaram, então eles viram um endemoniado. Pegaram um endemoniado lá. A família inteira, preste atenção, a família inteira. Pegaram um endemoniado e falou aqui agora. Olhou para o endemoniado e falou assim: demônio, eu quero te esconjurar. Eu quero te expulsar no nome de Jesus que Paulo prega. Sai dele agora. O que aconteceu? O demônio fez o quê? Saiu da pessoa? O demônio olhou para ele, para a família. O demônio olha para eles e falou assim, pensa um demônio olhando com cara de zangado. Como é que é? Paulo eu conheço, sei muito bem quem que é. Jesus que Paulo prega, esse eu conheço e fui de medo. Mas vocês, quem são? E a Bíblia diz que o demônio pegou essa família inteira de pau, deixou eles tudo nu, arrancou a roupa de cada um e pôs todos para correr. Por quê? Porque eles não tinham autoridade do nome de Jesus, do que Paulo pregava. Ou seja, isso não se aprende.
simplesmente vendo pessoas. Isso se busca do céu, vem do alto para a nossa vida. Eu tenho que, mais uns 5 minutos eu acabo. Não são talentos naturais, não se aprende, não podem ser usados quando bem queremos. Olha aqui, irmãos, isso aqui é sério. Olha para cá. A pessoa ter dons não significa a aprovação da sua vida cristã. A pessoa que tem dons não significa que ela está aprovada na sua vida, no seu desenvolver. Dom é uma coisa, Deus usa até pedra, se Ele quiser. Usou um jumento, uma mula, não vai usar uma pessoa, a hora que Ele precisa, a hora que Ele quiser. Então quem é usado por dom, não significa que esse cara é super acima, muito além da média, nada disso. Concessão dos dons não é baseada em hierarquia. Bom, esse aqui é diácono, então ele só pode ter dom de interpretação de língua. O fulano é presbítero, então ele pode ter somente o dom de revelação. Bom, esse aqui já é evangelista, já pode ter os dons de cura. É assim que funciona? Não. Diga misericórdia. Quem recebe não é espiritualmente superior. Não são um atestado de boa conduta. Os portadores dos dons espirituais não são crentes de primeira classe. Isso aqui eu coloquei para nós entendermos. Porque às vezes nós idolatramos pessoas que são usadas com dons. E achando que os dons são da pessoa. E os dons não são da pessoa, não pertencem a ela. Deus usa qualquer pessoa em determinado momento que Ele quiser. Se a pessoa estiver pisando na bola, ele não vai ficar com aquele dom ali para sempre, não. Salvo para sempre. Com dom para sempre, nada disso. A hora que Deus quiser, Ele vai e puxa o tapete, o camarada está orando, não está acontecendo nada. É o que mais nós temos visto hoje acontecer. Pessoas sapateiam, pulam, fazem teatrinhos, fazem teatro, arrumam aquelas coiseiras, e na hora do vamos ver, cadê? O que aconteceu? Além do teatro, nada. Por quê? Porque já perderam a unção de Deus nas suas vidas, e não está acontecendo mais nada. Dons não são crentes de primeira classe. Não se preocupe, se você acha que você não tem dom, você não é de segunda linha. Você não é da turma do fundão. Eu fiquei irado. Lá no aeroporto de Miami, nós estávamos uma multidão de gente para vir embora. E uns rapazes sentados assim. Aí eles começaram. Senhores passageiros da classe A, por favor, se dirigir. E falava em inglês e em espanhol. E os passageiros da classe A, olhando para os outros. Nós, sentados. Senhores, mães de criança de colo, senhores acima de não sei quantos anos, por favor, com as suas bagagens, se dirijam ao local de embarque. Lá vai os velhinhos, as mães, o povo, todos na nossa frente. Senhores da classe B, portadores do seu cartão com a classe B, por favor, se dirijam ao portão de embarque. Lá vai os da classe B. E nós sentados. Senhores da classe C, por favor, se dirijam. Lá vai os da classe C, e nós sentados. E o trem foi, afunilando. Senhores da classe D, por favor, se dirijam. Levantaram e nós sentados. Aí um rapazinho que estava perto de nós, não aguentou. Falou, pobre é uma miséria. Até no aeroporto é conhecido. Só foi ficando restinho. Eu me senti humilhado também naquele meio ali. Gente, a classe A, o povo bebendo tudo que quer, comendo tudo que quer, através de cardápio, deitado, televisão grande, sofazão grande.
tinha comprado uma poltrona maior, estava na outra de trás, a poltrona maiorzinha um pouquinho. Mas os lá do fundo, mais do fundo, irmãos, eu estava naquela classe intermediária olhando o povo, eles serviam nós aqueles pacotinhos, aquelas babaginhas que você sabe que serve no avião, e o povo lá com cardápio na mão, passava o cardápio, champanhe, uísque, suco, cerveja, água, refrigerante, mas não sei o que, e um cardápio na mão, e nós comendo aquele negocinho, uns pacotinhos de coisa assim. Gente, eu nunca vi tanta humilhação numa classe para outra. Oh, Jesus maravilhoso, vamos ficar de pé. Leiam isso aqui comigo, vamos ler isso aqui. Vamos ler isso aqui. Relação entre frutos, o fruto do Espírito e os dons. Vamos ler todos juntos isso aqui, vamos lá. Os dons são concedidos pelo Espírito Santo. O fruto. Os dons. O fruto. Os dons. O fruto, os dons, o fruto, os dons, o fruto, os dons, o fruto, os dons, o fruto, é vida para o cristão. Você não pode substituir a sua vida de crente através de dons. Os dons não podem substituir na sua vida o fruto do Espírito: paz, longanimidade, mansidão, temperança, benignidade, bondade, longanimidade, o que mais? Fé, né? Mansidão, isso aí é o fruto. Isso não pode nada pode substituir isso na nossa vida. Dom algum de Deus, fruto algum de Deus, pode substituir isso na nossa vida. Nós temos que ter isso no nosso coração. Feche os seus olhos nesta manhã. Vamos orar para que Deus possa ministrar em nós, através da nossa vida, e que nós sejamos instrumentos que Ele possa usar, canal de Deus, para que Ele possa usar quando e onde Ele quiser. Peça que Deus venha te dar. Se você não tem nesta manhã, às vezes você acha que não tem, né? Peça a Deus, peça para Ele te mostrar, começa a colocar em execução, começa a orar pelas pessoas, começa a ministrar na vida das pessoas, começa a fazer prova com Deus, aí você vai saber aquilo que Deus tem te dado. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esta manhã onde a Tua palavra foi ministrada nos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que tem deixado, meu Deus, com que nós possamos ser instrumentos, ferramentas que o Senhor usa, através dos dons que o Senhor tem depositado nas nossas mãos. Ó Deus, obrigado, ó Pai, que nós possamos honrá-lo, aonde quer que nós estejamos, que nós possamos ser despenseiros, fiéis, ó Deus, para que cada vez mais o Senhor venha colocando mais dons, para que nós possamos usar em prol do Teu reino, que o Teu reino, ó Pai, seja cada vez mais falado, que o Teu reino seja cada vez mais visto, que o Teu reino, ó Deus, seja ministrado ao coração das pessoas, e que mais e mais pessoas venham Te conhecer como Senhor e Salvador de sua vida, ó Pai. Nós Te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30,
Venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.